Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo eu estarei falando sobre a explicação da parábola. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 13, do 10 ao 23. Acompanhe aí, ok? Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos, desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E o que é que nós podemos aprender acerca desses versículos? Do verso 10 até o verso 17, ele traz a explicação sobre o propósito da parábola. No início do capítulo 13, que foi o vídeo anterior, nós estudamos sobre a parábola do semeador. E depois que Jesus ele conta, né, aquela parábola para os discípulos e para aquela multidão que está à beira do mar, ouvindo aquilo que Jesus estava falando, os seus discípulos chegam para ele e perguntam: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? E a parábola ela uma linguagem simples e ela traz imagens familiares, nesse caso, né, da vida agrícola, para transmitir uma profunda verdade espiritual sobre a receptibilidade do coração humano à palavra de Deus. De forma geral, é o que essa parábola trouxe para aquela multidão e para aqueles discípulos, né? E aí Jesus ele diz, né, que porque para vocês, discípulos, foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para aqueles que não abriram seu coração, para eles não lhes foi concedido. Jesus ele estava ciente de que algumas pessoas elas ouviram sobre a parábola, mas elas se recusaram a entender. Por quê? Porque o coração delas estava fechado para aquilo que Jesus tinha para falar. No verso 12, ele diz, né, que pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância,
mas ao que não tem, até aquilo que ele tem será tirado dele. E ele diz que fala por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Aqui ele está falando sobre aqueles que estavam ali ouvindo tudo que Jesus estava falando sobre a parábola, mas eles estavam vendo, mas fecharam o coração para o entendimento. Estavam vendo, mas não viam realmente a mensagem que estava sendo passada. Ouviam, mas não queriam compreender realmente aquilo que estava sendo falado através de Jesus. E aí ele fala 2 versículos que cumpre a profecia do profeta Isaías, que é: ouvireis com os ouvidos de modo nenhum entendereis, e vereis com os olhos de modo nenhum vereis, percebereis. Porque o coração do povo está endurecido. É por esse motivo que eles vêm, olham e não percebem, ouvem, mas realmente não compreendem aquilo que está ouvindo. Por quê? Porque o coração deles está endurecido. E, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que ele, vendo com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam curados pelo Senhor. E aí ele diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque o seu coração não está endurecido para ouvir e receber a palavra, de você compreender de que forma você está recebendo a palavra do Senhor. E quando ele fala sobre cada um desses solos, os 4 solos que ele fala aqui, abre o seu entendimento sobre em que posição está o seu coração em relação a receber a palavra do Senhor. E no 18 ele diz, antes disso, na verdade, no 17 ele diz: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Tantos tiveram a oportunidade de vivenciar e aprender com Jesus e não tiveram essa oportunidade. E vocês hoje estão tendo essa oportunidade de ouvir a palavra, de receber a palavra e de frutificar nessa palavra. E muitos de vocês estão endurecendo o seu coração para a palavra do Senhor. E no 18 ele diz: atente, pois, a parábola do semeador. Diante de tudo aquilo que ele falou sobre a questão do ouvir, do ver e do entender, diante disso tudo, entenda agora o que é que significa aquela parábola, os 4 solos, a semente que foi lançada, a palavra que foi lançada e qual foi o coração que recebeu essa palavra, que é a semente. No 19 ele diz que a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado, ou seja, rouba, tira dele aquilo que ele ouviu de mensagem. Esse é aquele que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, ele ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz, sendo assim de pouca duração. Chegando o tempo da angústia ou da perseguição por causa da palavra, ele se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, ele, com os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas, eles sufocam aquela palavra, aquilo que eles receberam por causa das coisas externas, por causa das fascinações das riquezas, dos cuidados do mundo, sufocaram aquela palavra que ele recebeu e se tornou infrutífera, não gerou nada. Mas tem aquele que foi semeado em boa terra. Ele é aquele que ouve a palavra, que compreende e que frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, meu irmão, que você venha compreender essa palavra e te lembrar qual tipo de terra, qual tipo de solo tem sido o seu coração em relação a receber a palavra do Senhor.
que essa palavra seja uma reflexão para a sua vida e que você possa, assim, crescer no Senhor e mudar mesmo e seja boa terra. Ouça a palavra, compreenda ela, frutifique e produza. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele. Comente aqui o que você achou interessante sobre essa palavra, ou algo que você queira acrescentar sobre o que você compreendeu. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.